Hoje eu apresento para vocês o relatório de avaliação institucional da Comissão Própria de Avaliação Local e a gente tem como referência para esse relatório o ano de 2024. O questionário foi aplicado em 2025 e os dados são referentes ao ano de 2024. A Comissão Própria de Avaliação Local do Campus Limoeiro do Norte é composta por docentes, técnicos administrativos em educação, discentes e representantes da sociedade civil. Os membros titulares dos docentes, no caso é o César Augusto Sadala Pinto, e o suplente dele é o Carlos Robério de Oliveira. Na categoria de técnicos administrativos, sou eu, Tiago das Graças Arraes, e a minha suplente é a Bruna Lima Maia. Nos discentes é o Davi Lohan Lima Batista e a Iana Karine Luz Furtado. E os representantes da sociedade civil são Demontier Pinheiro Aragão Júnior e Maria Cleide Silva Costa. O processo de avaliação envolve um ciclo de busca, análise e reflexão do próprio desempenho. O processo de avaliação em si foi instituído pela Lei 10.861 de 2004, que institui os SINAIs, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e o objetivo é assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. Basicamente, o artigo 3º estabelece que essa avaliação é feita considerando 10 dimensões, e aí na hora dos resultados vocês vão ver essas 10 dimensões evidenciadas aí no questionário. Os relatórios e as datas que a gente entrega são os seguintes. O primeiro relatório parcial, que é esse que eu vou mostrar para vocês, com a avaliação institucional de 2024, a gente entregou até o dia 31 de março de 2025. O relatório da Comissão Própria Local, da CPA Local, é entregue para a CPA Geral. O segundo relatório será entregue até 31 de março de 2026 e compreende o período também de 2025. E o relatório integral referente a 2026, mas com todos os dados compilados, deve ser entregue também até 31 de março de 2027. A metodologia, a forma de fazer o questionário é a seguinte. Primeiro, revisão do questionário. A gente revisa todas as perguntas, inclui perguntas novas, revisa o conteúdo das perguntas que lá estão, exclui perguntas que já não fazem mais sentido e é feita a revisão do questionário. A segunda etapa é a divulgação do processo de avaliação. Então, essa divulgação, nós fizemos a publicação de notícias no banner, no site, publicações também em redes sociais, envio de e-mails, a fixação de cartazes no mural, distribuição de folders e panfletos e a divulgação também corpo a corpo nas áreas públicas internas do IFCE. A execução, o questionário foi feito online com bifurcações internas. Essas bifurcações são o seguinte, porque tem perguntas que são somente de uma categoria, docentes, tais ou discentes, então o próprio questionário já direciona esses caminhos. Não duplicidade de resposta, então a gente tem que garantir que uma pessoa só não envie 2 ou mais respostas. O período para este relatório foi aberto de 10 a 28 de fevereiro de 2025. Depois foi feita uma reavaliação e foi aberto novamente o questionário de 6 a 12 de março de 2025. O preenchimento para esse ano já foi de caráter não obrigatório e a gente tem que garantir o anonimato aos participantes. Análise e geração de relatório. É feita a tabulação das respostas, o processamento e a classificação do nível de satisfação dos serviços. Esse nível é definido da seguinte forma. Se o intervalo do nível de satisfação for entre 0% e 49% após o processamento das respostas, a gente classifica o resultado daquele segmento como uma fragilidade. Se as respostas estiverem entre 50%
e 69,99%, ele é classificado como uma avaliação mediana, e se tiver de 70% até 100%, é classificada como uma potencialidade. Só porque nós temos 3 segmentos de público, né? Discente, docentes e tais. Então, para ter uma classificação final, a gente precisa juntar também esses 3 resultados, né? Então, se um grupo, o primeiro grupo discente aqui classificar como uma potencialidade e o segundo grupo classificar como uma fragilidade, a gente precisa ver qual é o terceiro grupo. Se o terceiro grupo classificar como potencialidade, então nós temos 2 potencialidades e uma fragilidade. Prevalece então a potencialidade. Se nós temos uma potencialidade, uma fragilidade e outra fragilidade, da mesma forma, 2 fragilidades, permanece aqui como resultado final, classificação final, a fragilidade. E se encontrarmos uma potencialidade, no segundo segmento classificar como fragilidade, e no terceiro segmento classificar como uma avaliação mediana, aí nós temos uma controvérsia para a classificação final daquele ponto. Da mesma forma, se temos avaliação mediana 2 vezes, ele vai permanecer como avaliação mediana, mesmo que o terceiro resultado seja potencialidade, fragilidade ou repetir aqui a avaliação mediana. A divulgação dos resultados seguiu os mesmos canais, né? Deve seguir os mesmos canais dos canais de divulgação do questionário em si. Então, é publicação de notícias e banner no site, publicação em redes sociais, envio de e-mails, a fixação de cartazes no mural, distribuição de folders e panfletos e divulgação corpo a corpo nas áreas públicas internas do IFCE. Os resultados obtidos, né, no campus do Limoeiro do Norte para esse primeiro ciclo foram os seguintes. O primeiro resultado que nós tivemos foram os respondentes. Então, nós temos aqui no campus do Limoeiro do Norte apenas 1,9% dos discentes responderam. Isso dá um número absoluto de 30 discentes e o resultado foi esse, né? Para docentes, 31% dos docentes responderam, que dá um resultado, um número absoluto de 34 respondentes. E nos tais, 46% responderam, que dá um número absoluto também de 29 respondentes. Já destacamos aqui que o perfil de participação por segmento, né, esses dados evidenciaram a baixa participação dos discentes. Esse número de 1,90% é um número muito baixo e aí a gente deve combater esse número, né, conseguindo mais respondentes nas próximas etapas, até porque o relatório geral final a gente termina no terceiro ano. Então, para o primeiro ano, na primeira rodada desse ciclo, a primeira vez, inclusive, que o questionário não é obrigatório, né? Não tem o caráter de obrigatório. Então, nós tivemos pouquíssimas respostas, é um dado que a gente precisa trabalhar melhor para o próximo ciclo. Em contraste com uma adesão significativa maior de docentes, que já tivemos 31%, e tais 46%. O ideal é melhorar todos os números, mas significativamente aqui nos discentes, que só responderam aqui 1,9%. Então, esse cenário sugere a necessidade de estratégias específicas de mobilização estudantil. As dimensões citadas lá no início da apresentação são essas aqui. A dimensão 1 envolve a missão e o plano de desenvolvimento institucional. Então, sobre missão e plano de desenvolvimento institucional, nós tivemos aqui 2 questões, 2 perguntas. As perguntas em si podem ser vistas no relatório que a gente vai divulgar juntamente com esse vídeo. Então, tem na íntegra, o relatório estará divulgado lá e vocês podem ver as questões uma por uma. Aqui nós vamos abordar as 10 dimensões. Então, nessa dimensão aqui, nós tivemos uma quantidade do resultado final, né, mantendo aqui potencialidade e mediano. Então, na classificação final, ficamos em 50% como potencialidade e 50% como mediano. Criamos também esse gráfico aqui, que demonstra que, nesse caso, seria como se fosse um gráfico de satisfação.
nós teríamos aqui uma satisfação de 75% com as perguntas que envolvem missão e plano de desenvolvimento institucional. Na dimensão 2 foram 23 questões e a dimensão 2 envolve políticas para o ensino, pesquisa e extensão. Na avaliação final, nós tivemos 6 perguntas com resultado final em potencialidade, que dá 26%, né? Uma com tendência à potencialidade, 4%, 30% aqui na mediana e 39% na fragilidade. Como o resultado final se concentrou mais aqui na área de fragilidade e mediana, esse gráfico aqui, o gráfico de desempenho geral, já abaixou aqui a porcentagem para 41%, né? Então, para políticas para ensino, pesquisa e extensão, o grau de satisfação geral, podemos dizer assim, ficou em torno de 41%. Na dimensão 3, nós tivemos aqui 16 questões. E essas questões envolvem responsabilidade social da instituição. Nesse quesito aqui, a avaliação já foi bem ruim. Então, temos aqui, potencialidade apenas 1. Dessas perguntas culminou em potencialidade, que dá 6,25%. Mais uma pergunta que ficou em mediana, que dá mais 6,25%. Mas as outras 14 perguntas, o resultado final delas foi fragilidade. Então, 87% classificou como fragilidade. E no gráfico final aqui de satisfação, ficamos aqui apenas com 9% de satisfação da comunidade com essa dimensão aqui, né, que é a responsabilidade social da instituição. Na dimensão 4, temos comunicação com a sociedade. Então, já na comunicação com a sociedade, os resultados foram já o inverso, né? Então, temos aqui 3 das 4 perguntas estiveram com a classificação final de potencialidade, que dá 75%, e uma pergunta ficou aqui como mediana, que deu 25%. O gráfico em si de satisfação ficou aqui com 88%, então está excelente a parte de comunicação com a sociedade. A comunidade percebe como excelente, né, a comunicação com a sociedade. Na dimensão 5 foram 11 questões e elas envolvem políticas de pessoal. Dessas 11 questões, 5 estiveram aqui na potencialidade, que dá 45%, 3 como tendência à potencialidade, que dá 27,27%, uma pergunta terminou em mediana, 9%, e 2 perguntas terminaram como fragilidade, que dá 18% do total. Percebemos que o gráfico de satisfação geral apresenta aqui uma porcentagem de 67%, mas mesmo assim ainda temos 2 perguntas que apresentam fragilidade. Então seria interessante também, apesar do resultado geral ser bom, né, estar ali próximo da média, até acima da média, mas temos 2 perguntas ali que envolvem fragilidade. Então seria interessante verificar no relatório geral quais são esses questionamentos para que a gente possa melhorar num futuro questionário também. Dimensão 6 envolve 5 questões: organização e gestão da instituição. Então, nessas questões, nós temos aqui uma avaliação que envolve 5 questões. Todas elas estão na mediana. Então, por isso que o gráfico deu exatamente 50%. 5 questões estão aqui na mediana, que dá 100% dos resultados, né, como mediana. Também é uma forma de pensarmos que estamos relativamente bem, mas se estamos na mediana ainda podemos melhorar. Então vamos avaliar quais são essas perguntas, né, para melhorar nesses quesitos aí. Na dimensão 7 nós temos 51 questões. Acho que é uma das maiores dimensões, tivemos mais perguntas aí. Elas envolvem infraestrutura física. Então na infraestrutura física nós tivemos 5 das 51, 5 com potencialidade, 13 com resultados medianos, que dá 25%, e 33 envolvendo fragilidade. Então, falando de infraestrutura física,
nós temos um gráfico geral, uma resposta geral de 23%. Então vamos ver o que precisamos melhorar aí, né? Nessas 51 questões, 33 apontaram fragilidade, 13 média e apenas 5 como potencialidade. Um gráfico geral de 23%. Na dimensão 8 temos planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. Os resultados foram: potencialidade, uma questão; controvérsia, uma questão, envolvendo 25% para cada uma também; mediana, 2 questões, né? No total foram 4 questões, e temos aí um resultado aproximado de satisfação, seria 56%, pouquinho só acima da média, né? Se considerando a média aqui no meio. Então devemos também avaliar quais são essas questões aqui que estão em mediano, né? Que bom que não temos nenhuma tendência ou uma fragilidade, estamos do meio para cima, estamos na média pelo menos. A dimensão 9 envolve 15 questões, e essas questões envolvem políticas de atendimento aos discentes. Um gráfico de satisfação geral de 21%, e aí temos aí como potencialidade dessas 15 questões, uma questão com potencialidade, 3 questões controvérsia e 11 questões estão no nível da fragilidade. Então 73% das políticas de atendimento aos discentes, né, a comunidade percebe como fragilidade. Então isso dá um gráfico geral também de 21%, um valor baixo, que seria interessante avaliarmos, né, nas nossas práticas o que está acontecendo para que tenhamos tanta fragilidade nessa dimensão aqui de atendimento aos discentes. Ainda dentro da dimensão 9, nós temos uma pergunta que pergunta assim: de que maneira os egressos mantêm vínculo com o campus? Letra A, eventos em geral, né? 94% dos professores e 100% dos alunos, né, egressos mantêm vínculo com o campus por meio de eventos em geral. E participação em conselhos ou comissões, isso dá 6% dos professores, dos docentes, e nenhum por cento dos alunos egressos mantêm vínculo com o campus, né? Pelo menos nesse período, para esses respondentes, os resultados foram esses. Então, eventos em geral está sendo o que os egressos mantêm mais o contato aqui com a instituição. Na dimensão 10, nós tivemos 2 questões, e essas questões envolvem sustentabilidade financeira. As 2 questões estiveram aqui no nível de controvérsia, né? Controvérsia está bem próximo da média, por isso também que o grau de satisfação geral esteve aqui na casa de 50%. No resultado global, né, juntando, eu peguei todas as médias das porcentagens do gráfico de satisfação geral, coloquei num único gráfico, e nós tivemos aqui um resultado global intermediário, 49% aqui, próximo de 49%, próximo de 50%. O conjunto das dimensões não caracteriza cenário crítico, mas também não caracteriza cenário positivo. Há forte heterogeneidade entre as dimensões, porque algumas têm um desempenho muito elevado e outras claramente críticas, puxando a média aí para baixo. Então o resultado global intermediário foi esse, né, intermediário, no gráfico geral. E as referências, todo esse relatório, toda essa apresentação, foi feita com base no relatório de autoavaliação institucional 2025, que tem como referência o ano de 2024, que é um relatório parcial, ciclo 2024-2026, elaborado pela Comissão Própria de Avaliação, Campus Limoeiro do Norte. O documento foi apresentado em 2025 e esses são os resultados. Como eu falei, eu vou deixar disponível também, junto com esse vídeo, o relatório na íntegra, e aí vocês podem consultar pergunta por pergunta, né, resultado por resultado, o que pode ser melhorado e o que deve ser mantido dentro da instituição, né? E esse foi a apresentação do relatório da Comissão Própria de Avaliação do Campus Limoeiro do Norte.